Hoje nós vamos falar sobre o surgimento do Livro dos Espíritos e o contexto em que ele está inserido. Antes do surgimento do Livro dos Espíritos, como nós sabemos, houve o fenômeno das Irmãs Fox, em Harrisville, uma cidade próxima a Nova York, nos Estados Unidos, né? Então, duas irmãs adolescentes, Kate e Meg Fox, começaram a manifestar alguns fenômenos mediúnicos de contato com espíritos. Isso chamou toda a atenção dos pais e dos vizinhos das irmãs Fox, que foram conhecer o fenômeno e passaram muito tempo fazendo perguntas a esses espíritos e descobriram que aquele espírito que se comunicava com elas naquela noite era de um mascate chamado Charles Rosnan, que teria sido assassinado na casa em que elas moravam. Então, quando uma das irmãs mais velhas das garotas, Leah, que morava em Nova York, toma conhecimento da mediunidade das irmãs, ela volta para Harrisville, procura saber como é que elas realizavam aqueles fenômenos e leva elas para Nova York. Então Kate e Meg vão se apresentar nos principais salões de convenções e teatros dos Estados Unidos, mostrando seus dons mediúnicos. Era uma época que a mediunidade já era vista com um certo interesse. Não um interesse assim, científico, mas de curiosidade, de comunicação com os mortos. E já vi nessa época das Irmãs Fox o fenômeno das mesas girantes. E esse fenômeno das mesas girantes e outros vão se espalhando para a Europa. Chega na Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra e posteriormente à França, terra de Allan Kardec. Então, na França, o fenômeno das mesas girantes foi visto como um grande divertimento, um grande passatempo. Porém, entre essas pessoas que presenciavam os fenômenos estavam pessoas mais interessadas em pesquisá-lo mais a fundo. Uma dessas pessoas era o Sr. Fortier, amigo do professor Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, que mais tarde seria Allan Kardec, que, entusiasmado com os fenômenos das mesas girantes, voadoras, ele conversa com Rivail mais uma vez, todo empolgado, e Rivail não levava a sério. Ele chegou a teorizar algumas possibilidades, como magnetismo animal, eletricidade, mas ele não levava a sério. Imagine quando então Fortier disse que além das mesas voarem, elas também se comunicavam. Aí o professor Rivail ficou mais cético ainda, porque ele era um homem de ciência. Ele não era um homem de acreditar em qualquer coisa só por ouvir. Ele precisava ver, verificar e experimentar. Então, depois de muitos apelos do Sr. Fortier, ele resolveu ceder e foi com ele a uma sessão presenciar o fenômeno das mesas girantes. Então, o Rivail, ele investigou todas as possibilidades de fraude que poderia haver ali. Mecanismos, ação dos participantes da mesa, e não encontrou nada que desabonasse aquele fenômeno. Pelo contrário, ele ficou muito interessado quando percebeu que muitas daquelas comunicações atribuídas aos espíritos estavam além do conhecimento cultural dos participantes da mesa. Aquilo intrigou muito. Então ele passou a frequentar outras sessões, interessado no fenômeno, até que um espírito denominado Verdade lhe comunica que em uma vida anterior como druida ele tinha usado o nome de Allan Kardec e que ele seria responsável pela elaboração de uma nova doutrina. Então Rivail, após ponderar e fazer muitas perguntas a esse espírito, se convence da sua missão e resolve elaborar essa nova doutrina, que seria trazida ao mundo justamente com o lançamento do Livro dos Espíritos. Rivail, como já dissemos anteriormente, era um homem de ciência, uma pessoa que estudou em Yverdon, na Suíça, com nada menos que Pestalozzi. Lá ele teve a oportunidade de se aprofundar em algumas disciplinas como física, astronomia e outras matérias científicas, além de
se aprofundar em outras línguas estrangeiras. Kardec era poliglota, falava 5 línguas diferentes. E, imbuído desse positivismo e desse iluminismo preponderante na Europa, e que influenciaram demais a ciência do século XIX, que chegou a acreditar que colocaria muitas verdades religiosas por terra, porque havia muitas descobertas científicas no ramo da botânica, no ramo da genética, né? E para você ver como era tão efervescente a ciência da época de Rivaio, apenas 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, foi lançado A Origem das Espécies, Charles Darwin. O Livro dos Espíritos já tratava de evolução, a evolução do espírito. E Darwin, 2 anos depois, traz a evolução das espécies, da matéria, do homem bruto, da matéria densa, em nossos corpos. Então foi uma época de muita revolução científica. E Allan Kardec estava inserido nisso, né? Então, após muito pesquisar, muito questionar, o professor Rivaz se deparou com uma questão muito importante. Como saber se essas mensagens que estão chegando dos espíritos são confiáveis? Como saber se esses espíritos são quem dizem ser? Qual a garantia que eu tenho disso? Após refletir muito sobre isso, Rivaio, como homem de ciência que era, desenvolveu uma metodologia que chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Esse controle servia para aferir as respostas dadas pelos espíritos da seguinte maneira: Kardec, se utilizando de médios diferentes que não tinham contato entre si, repetia para eles as mesmas perguntas, como por exemplo, o que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então ele analisava, comparava e refletia sobre essas respostas. Se essas respostas fossem coerentes entre si, se elas fossem uniformes quanto ao seu conteúdo, Allan Kardec considerava que poderia sim ser uma verdade doutrinária do Espiritismo. Mas para isso, além do controle universal, essas respostas passavam pelo crivo pessoal do próprio Kardec. Por isso não é correto chamar Kardec de codificador. Ele não foi apenas um mero secretário dos Espíritos. Ele é seu coautor. Ele é o fundador da doutrina espírita. Então, através desse controle, ele pôde estabelecer uma segurança para assimilar o que comporia o corpo doutrinário do Espiritismo. Aí você pode perguntar assim, até aí tudo bem, mas como ele garantia que uma mensagem realmente era de Santo Agostinho ou era mesmo de Fénelon? Afinal, espíritos não têm carteira de identidade, nem CPF. Então, Kardec ponderou o seguinte: se essas mensagens são elevadas como era o pensamento desses espíritos em vida, se estão coerentes com o que eles pensavam, com sua mensagem, ou é o próprio Fénelon, ou o próprio Santo Agostinho, ou outro espírito tão elevado quanto este, que se apresenta com esse nome para ter uma melhor aceitação nos círculos espíritas, né? Então, Kardec se deparou com vários tipos de mensagens. Mensagens frívolas, grosseiras, mistificadoras e de alto conhecimento moral e filosófico. A partir daí ele pode estabelecer a escala espírita, que está contida lá no Livro dos Espíritos, onde ele classifica os espíritos por seu grau de evolução moral. E todo espírita que quer trabalhar numa sessão mediúnica ou é médium, tem que ter essa escala espírita bem forte na sua cabeça, porque senão corre o risco de ser mistificado. Então o Livro dos Espíritos vai surgir justamente nesse contexto de revolução científica, de novas ideias positivistas e iluministas. E tem a marca pessoal do professor Rivaio. A gente pode até dizer que Rivaio é o verdadeiro coautor da doutrina, é o verdadeiro fundador. E Allan Kardec, após o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o momento que o Allan Kardec surge no cenário, se torna o guardião da doutrina, codificada por Rivaio. É ele quem vai estabelecer os próximos livros e defender a doutrina espírita dos ataques de seus inimigos na revista espírita,
Então, não pensem que a missão de Kardec foi fácil, porque ele foi atacado por acadêmicos, foi atacado por cientistas, foi atacado pela Igreja Católica e outros segmentos se sentiram incomodados com as revelações do Espiritismo. Então, além de elaborar uma nova doutrina, de lançar o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e cuidar da Revista Espírita por 12 anos, ele ainda teve que se virar contra esses ataques pessoais e contra a doutrina. Porque os seus opositores, quando não conseguiam refutar os pontos da doutrina, atacavam o próprio Kardec. Então Kardec foi taxado de tudo. E até com ironia chamavam de Papa, de Mestre, né? Uma forma de ironizá-lo. Né? E desde o início, a Igreja Católica foi sua mais feroz perseguidora, né? Porque para a Igreja Católica, Kardec não estava elaborando nova doutrina, mas sim uma nova religião. E isso incomodava muito a Igreja Católica, porque o espiritismo estava crescendo justamente nos setores que a Igreja Católica tem mais influência, que era na alta sociedade. Então, imperadores, médicos, cientistas, advogados estavam se convertendo ao espiritismo. O espiritismo trazia respostas que a Igreja Católica não conseguia responder. Então, muitas pessoas realmente migraram, trocaram a religião católica pela doutrina espírita. E isso incomodou por demais. Né? Mas de onde vieram os piores ataques do espiritismo não foram nem da Igreja Católica. Mas como Kardec foi avisado anteriormente pelo Espírito da Verdade, os principais opositores do espiritismo estariam dentro da própria doutrina, seus próprios adeptos. Então Kardec se deparou com pessoas que não aceitavam como líder da doutrina espírita. Ele não se importou com isso. Ele não queria ser visto como líder, nem queria messiânico que detinha todo o conhecimento, toda a verdade. Ele se deparou com espíritas que queriam fazer um espiritismo sem espíritos. Se deparou com várias adversidades surgidas de gente dentro da doutrina espírita, de gente que convivia com ele dentro da Sociedade Espírita de Paris. Então, mas o pior golpe que ele recebeu dos adeptos, né, apesar de todas essas acusações que ele procurou responder sempre com educação e polidez, foi o lançamento do livro Os Quatro Evangelhos, do advogado Jean-Baptiste Rustem, da cidade de Bordeaux. Para quem não conhece a história dos Quatro Evangelhos, vou fazer aqui um breve resumo. O Jean-Baptiste Rustem era um advogado de sucesso em Bordeaux, ralou muito para chegar onde chegou e trabalhava tanto que ele teve uma crise de estresse fortíssima, né? Ele ficou acamado durante vários meses, porque naquela época não tem aquele diagnóstico de estresse como nós temos hoje. Então ele ficou acamado vários meses, sem ter muita coisa que fazer. E o médico que cuidava dele, que ele era seu conhecido, lhe trouxe para ler, durante essa enfermidade, um exemplar do Livro dos Espíritos e outro do Livro dos Médiuns. O Rustem, ele tinha uma formação católica, porém ele seria o que chamamos hoje de católico não praticante, porque as suas convicções já estavam tanto abaladas no catolicismo. Então ele lê com muito interesse o Livro dos Espíritos e posteriormente o Livro dos Médiuns, e ele se encanta com a obra de Kardec. Ele fica maravilhado, tanto que ele vai fazer pesquisas próprias, né, fora da obra de Kardec, ele vai procurar referendar suas verdades espíritas em outras fontes, e se empolga tanto com o espiritismo que passa até a se comunicar com a Kardec por cartas, chamando Kardec de muito respeitoso chefe espírita. E se estabeleceu entre eles, assim, uma certa afinidade, pelo menos que a gente pode aprender das cartas que foram trocadas entre eles. Mas passa-se um tempo e Allan Kardec passa a não receber mais as cartas do Rustem. Kardec havia sido advertido pelo Espírito de Verdade que ali em Bordeaux, onde vivia o Rustem, surgiria uma das principais oposições ao espiritismo. Não sei se isso influiu no afastamento dos dois,
Mas a verdade é que, durante esse afastamento, o Rustem conheceu uma médium chamada Emily Conlignon. E através dela, né, em sessões que ele realizou com ela, foi informado que ele, Rustem, estaria confinado em trazer uma obra para complementar a doutrina espírita. Essa obra seria ditada pelos apóstolos, né? João, Mateus, Lucas e outros. E teria o título dos 4 evangelhos, a revelação da revelação. Por que esse subtítulo, a revelação da revelação? Porque a doutrina de Allan Kardec, quando ela é elaborada, quando chega ao mundo, Kardec a coloca como a terceira revelação da lei de Deus. Então, sendo a terceira revelação da lei de Deus, o Consolador prometido por Jesus, é assim que Kardec posiciona o Espiritismo dentro do campo religioso. E o Rustem vai dizer que sua obra é justamente a revelação da revelação, porque ele vem complementar a obra de Kardec e trazer informações que a Kardec não coube trazer. Então, utilizando apenas essa médium, Emily Conlignon, sem aplicar o controle universal do ensino dos espíritos, o Rustem decide lançar sua obra, 4 volumes, totalizando cerca de 2.000 páginas. E essa obra vai ser analisada depois por Kardec na Revista Espírita. E a análise de Kardec é muito interessante, porque primeiro ele vai dizer que no aspecto moral, a obra não fica nada a dever ao Livro dos Espíritos. Mas, e esse mais é muito importante, no aspecto doutrinário, no aspecto das verdades que o Espiritismo aceita, ele postergou essa análise porque Kardec disse que deveriam ser submetidas ao controle universal e que só o tempo lhes dará ou não razão. Então você pode perceber que Kardec realmente não citava qualquer tipo de informação que lhe chegava. Na Revista Espírita ele foi muito educado, muito polido. Mas segundo Marcel Sotomayor, na biografia sobre Allan Kardec, lançada em 2013, ele diz o seguinte, que nos bastidores Kardec foi menos polido. Entre as pessoas de confiança, sua intimidade, Kardec desceu o sarrafo na obra de Rustem, principalmente porque ele se utilizou de uma única médium e não aplicou o controle universal. Né? Talvez por causa da análise de Kardec, a obra Os 4 Evangelhos vai encalhar nas livrarias francesas. Embora Kardec tivesse ficado preocupado em relação a isso, né? Sobre essa ousadia dessa obra se apresentar como uma revelação da revelação. A obra encalha, né? Mas mesmo assim, incomodado, Kardec, em seu último livro, A Gênese, ele procura derrubar a base do livro, que é justamente o corpo fluídico de Jesus. Rustem dizia que Jesus, por ser um ser superior, de alta elevação, um espírito puro, não poderia ser fruto do pecado. Então, nada na vida de Jesus foi real. Do seu nascimento à sua morte, tudo na vida de Jesus foi uma ilusão, uma aparência. Do ato de mamar à sua morte na crucificação. Allan Kardec ficou revoltado com isso, porque ele considerava que essa tese, ao invés de engrandecer Jesus, o rebaixava. Porque o rebaixava a um mero ilusionista, um mero enganador. E alguém com a elevação moral de Jesus não poderia se prestar a isso. Né? E outras teses que também incomodaram Kardec foi a reencarnação como um castigo. Os espíritos que reencarnavam porque faliram. Né? Porque a evolução moral do espírito, segundo Rustem, se dá em linha reta. Quem reencarna é porque falhou nessa evolução. É um castigo estar aqui na Terra. E Kardec diz o contrário. Diz que a reencarnação é necessária para a evolução moral do espírito. Que sua passagem no mundo corporal vai complementar a sua formação. As experiências que ele vai ter aqui vão solidificá-lo para a sua evolução moral.
E Kardec procura derrubar essas teses de forma definitiva em A Gênese. Tanto ele consegue incomodar Rustem e seus seguidores, que após o desencarne de Kardec, anos depois do lançamento da Gênese, é lançada uma segunda edição dos Quatro Evangelhos, que diz as más línguas, foi um aproveitamento da primeira edição encalhada, acrescido apenas um prefácio, onde estes criticavam Kardec por seu posicionamento contra a obra. Mas aí Kardec já não estava mais entre nós para se defender. Né? Mas sabemos onde você quis chegar com tudo isso. Trazer essa contextualização, o Livro dos Espíritos, Quatro Evangelhos. Estou querendo contextualizar pelo seguinte. Estamos vendo que Kardec foi uma pessoa muito rigorosa em suas obras. Foi um cientista, foi um pedagogo, foi alguém que estudou com o Pestalozzi. Era alguém versado em ciências e várias línguas. Alguém que criou um controle das mensagens dos espíritos. Foi alguém que nos advertiu para que não acreditássemos em todos os espíritos, que não nos deixássemos enganar, né? Que era necessário analisar a mensagem desses espíritos rigorosamente antes de aceitar algo como verdade. Infelizmente não é o que vemos hoje no Brasil. Né? O Brasil é um país onde o espiritismo se desenvolveu de forma diferente na França, onde os Quatro Evangelhos, através de Bezerra de Menezes, que durante sua presidência na FEB instituiu o estudo dessa obra como obrigatória e influiu muito na formação do nosso espiritismo. O que Bezerra de Menezes iniciou, né, com a obrigação de estudo dos Quatro Evangelhos, Chico Xavier veio a referendar depois. As obras de Chico Xavier, com o Nosso Lar, é possível identificar teses rostanguistas. O Nosso Lar está lá, a evolução em linha reta. É só ir lá ver. Então, a evolução em linha reta é uma tese rustenista, ou rostanguista, como preferem alguns, que não está validada por Kardec. E, ano passado, muita gente comemorou que a FEB tirou da sua cláusula pétrea a obrigação do estudo dos Quatro Evangelhos. Porém, de que adianta ter tirado essa obrigatoriedade se essas teses já estão explicitadas em vários romances mediúnicos? Mas sabendo como é que a gente vai saber diferenciar isso aí? Onde estão essas teses? Como vamos poder identificá-las e rejeitá-las? Só tem um jeito, é estudar Allan Kardec. Não se limitar apenas ao que se convenção chamar de Pentateuco. Também a Revista Espírita. A Revista Espírita é fundamental, porque ali é Allan Kardec em estado puro. Allan Kardec demonstrando suas análises, seu rigor, né? Discutindo com os leitores, explicando, fazendo aquilo que eu disse no começo. Allan Kardec foi guardião da doutrina espírita e Rivaio, seu fundador. Né? Então é necessário estudar Allan Kardec. E outros grandes vultos também, claro. Não devemos nos fechar em Kardec. Também tem Leon Denis, tem o Bozano e tantos outros que trouxeram grandes contribuições para a doutrina espírita. Mas Allan Kardec é e sempre será o pilar fundamental da doutrina espírita. Não fosse o seu trabalho de seleção, de controle, de advertências, a doutrina espírita não seria o que conhecemos hoje. E talvez não tivesse nem vingado na própria França. Então, o que eu posso recomendar é que a gente se aprofunde mais nos estudos de Allan Kardec. Que os centros espíritas do Brasil deem prioridade às obras de Kardec nos seus estudos doutrinários. A gente vê alguns materiais que são usados em centros espíritas que não têm muito fundamento, mas que são usados até em substituição a Kardec. Alguns romances, né, que se tornaram clássicos. Não estou dizendo que nessas obras não tenha nada de valor. Você pode ter alguma coisa de valor nessas obras sim, mas é importante ter esse critério. É importante você refletir sobre o que está lendo. Nós somos humanos, somos racionais, não somos lagartixas para ficar balançando a cabeça. Então, se nós queremos realmente ser espíritas que não aceitam qualquer tipo de revelação,
espíritas com E maiúsculo, né? Espíritas sérios que valorizam a doutrina que professam, a gente tem que estar mais Kardec, sim. Kardec sempre será a nossa base fundamental, sempre será o pilar da sua doutrina. Alguém pode vir um dia ser melhor que Kardec, superar a obra dele? Pode. Mas enquanto esse novo autor não surge, essa nova obra não vem, Kardec será nosso referencial. Hoje e sempre. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Espero ter esclarecido algumas coisas. Não tenho aqui a pretensão de ser dono da verdade, de ter feito uma palestra. A minha intenção aqui era de um bate-papo informal entre amigos. Alguns podem até estar se perguntando por que não fiz uma live. Bom, quem participou das primeiras lives do Observador Espírita, de Arthur e Anderson, onde eu fui mediador, vai lembrar com certeza que eu tive problemas de áudio. Então tudo que eu falava ecoava, ficava um eco e nem eu me entendia, nem vocês entendiam. Então, para evitar esse tipo de situação e problema, eu resolvi gravar esse vídeo, né, para ficar com um áudio mais legal, mais tranquilo, de fácil entendimento. E a gente foge até daqueles travamentos da live, né? Que está tendo muita live no Instagram, simultaneamente, e dá aquelas travadinhas, dá falha no áudio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa posteriormente manter contato pelo Instagram, pelo YouTube do Observador Espírita. O Facebook eu não tenho usado muito ultimamente, mas se postarem coisa por lá, vou ver. Posso até demorar, mas eu vejo, tá? Mas quem quiser realmente trocar uma ideia comigo, eu estou sempre presente no Twitter e no Instagram, tá certo? Depois eu deixo aqui abaixo na descrição do canal os dois. Um abraço para vocês, viu? Muito obrigado pela atenção. Até logo.